que é um conceito importante para você realmente determinar a sua permissividade elétrica, né? E a partir desse conceito a gente vai derivar o modelo clássico que a gente falou na aula anterior, certo? Para um elétron, vai derivar agora de uma forma mais geral para um átomo dizer elétron, né? Então esses são os tópicos da aula de hoje, né? Primeiro, polarizabilidade, vamos definir esse conceito, né? Polarizabilidade molecular e susceptibilidade elétrica, e depois vamos fazer o modelo clássico para o átomo dizer elétrons, né? Ou seja, da função permissividade, né? Muito bem. A polarizabilidade molecular é um parâmetro que define qual é a resposta de um dipolo induzido por um campo aplicado. Então, a polarizabilidade molecular ela tem a ver com o campo real que atua no dipolo. Certo? Claro, quando você tem uma coleção de um meio macroscópico, né, você tem mais ou menos um campo médio atuando. Você tem um campo médio que a gente calcula, né, e tem um campo real, certo? Então, existem dois conceitos aí. Né? Então, vamos aqui definir alguns parâmetros importantes, certo? Eu vou, acho que, usar as notas para essas definições. Vamos reforçar nossos conceitos aqui, certo? Nós temos aí o momento de dipolo de um átomo, né, chamado de P, certo? Nós temos o campo real atuando sobre o dipolo, chamado de E, é o campo real. Certo? É um campo rigorosamente calculado, somando os campos de cargas próximas ou distantes. E tem o campo macroscópico, que é esse que a gente calcula da forma de distribuição de carga, distribuição de dipolos, certo? A gente assume que é uma densidade contínua, né? Então nós temos esse campo macroscópico, que é o conceito que nós lidamos o tempo todo com ele. Nós não lidamos com o campo real, nós lidamos com o campo médio, né? O campo macroscópico, certo? Que é o campo que a gente utiliza nas equações de Maxwell, né? Polarização também é um outro conceito de campo médio, né? É um campo macroscópico, certo? Também é o mesmo tipo esses vetores que a gente vê são campos calculados como médias de somas sobre distribuição de carga e de dipolos, certo? E o vetor D também é um campo, né? O campo que a gente lida nas equações de Maxwell é um campo macroscópico, né? O que acontece no caso real, né? O campo real, se vocês olharem essa figura aí, que atua, a distribuição, o campo dentro de um material, tá certo? Se você olhar, ele tem essas flutuações de variações, certo? Imagina que você tem uma carga, você tem imagina um material, você tem várias cargas, certo? O potencial varia, né, entre essas cargas, né? Ele fica muito grande, tá certo? Depois, né? Depois ele fica grande de novo, depois atinge um valor se você olhar essa distribuição de potencial entre cargas, você vê algo assim. O potencial tende a infinito em cima da carga, né? Se for uma carga pontual, você tem essas coisas assim, certo? Então, o gradiente dessa função que você está vendo aqui é o campo elétrico. Então, existem variações abruptas do campo, tá certo? Nessas regiões perto das cargas. Se fosse realmente calcular o campo detalhado, ele é um campo todo com esse jeitão aqui, tá certo? Todo variável assim. Mas existe um valor médio desse campo, tá certo? Que é o campo que a gente avalia na nossa escala de laboratório, né? A gente não consegue ver esse detalhe porque nossos detectores, a região espacial que eles ocupam, são muito maiores, certo? Do que a distância interatômica. Então, isso aqui é uma distância típica, né, entre átomos ou moléculas. Né? Essa distância aqui é a distância de variação dos campos. Essa distância que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Então, o que a gente lida são esses campos, porque nossos detectores, tá certo? Em geral, são detectores que ocupam uma região com muitos átomos, né? E assim por diante. Certo? Então, a gente tem uma coisa que se chama de campo médio, que é esse campo aqui, certo? E esse aqui seria o campo real, certo? A função é real, né? E esse aqui é o campo médio. Então, vou diminuir a dificuldade de escrever aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo. O campo médio é esse aqui, né? E esse aqui, o que varia desse jeito, é o campo real. Né?
a polarizabilidade molecular, né, eu tenho um dipolo num ponto de espaço, eu preciso saber qual é o campo que atua nesse dipolo. Então, o campo real que atua nele, certo? Então, lida com essa questão. Né? Então, nós temos as definições. Voltando aqui, né, para o nossa definição. O campo, o monodipolo, já falei, né? O campo real, o campo médio, a polarização e o D. A nossa relação constitutiva, na realidade, é algo do tipo D, né? Tirando a questão vetorial, tá certo? Isso vai ficar, posso botar um vetor aqui em cima, mas isso é uma relação vetorial. Epsilon 0 é mais P, ou seja, todos são campos macroscópicos, né? Porque esses são conceitos macroscópicos, na verdade. Isso aqui é densidade de polos. Não existe essa questão, certo, entre átomos. Se você fosse ver, existe alguma relação constitutiva em cada ponto do espaço? Não, não existe. D igual a epsilon 0 é. Não existe polarização, certo? D igual a epsilon 0 é. Então você calcula o campo de todo mundo, divide por epsilon 0, você tem o D. Né? Não existe P. P é um conceito que não existe. Só existe quando você leva em conta muitos átomos moléculas. Certo? Então, vamos fazer algumas definições, né? Bom, a primeira definição é a definição de susceptibilidade elétrica, né? Que é um conceito macroscópico, né? Susceptibilidade P. Isso é tudo, a gente está falando em meio, é claro que se o meio for anisotrópico, né, você tem a relação matricial, certo? Mas a gente está falando de campos, né, macroscópicos. Então a susceptibilidade no meio isotrópico seria algo do tipo epsilon 0, susceptibilidade elétrica, campo macroscópico. Né? Certo? A relação constitutiva, certo? Vamos falar aí de meios, né? LHI. Né? Certo? Vamos desligar isso aqui um pouquinho. Por enquanto. D, tudo macroscópico, né? Epsilon 0 é mais P, que é igual a Epsilon, né? Isso aqui no meio linear homogêneo isotrópico, certo? Daqui você tira, se você olhar essas duas relações, né? Você tira aqui, você joga a susceptibilidade aqui, né? Você fica com Epsilon, né? Ou Epsilon 0, 1 mais susceptibilidade, certo? O que mais, né? Eu tenho que, na verdade, o procedimento eu tenho que saber qual o campo que atua no dipolo, e a partir daí obter a polarização, e daí eu obtenho a função permissividade, esse é o procedimento, né? Bom, no meio, numa distribuição de dipolos, cuja densidade é N dipolos por unidade de volume, né? Então, a polarização macroscópica, certo? É essa densidade, né? Vezes o momento de dipolo, certo? A definição rigorosa é essa aqui, momento de dipolo de um volume V, tá certo? Vou botar aqui a definição real, né? É integral, certo? Do vetor polarização dV, né? Essa é a definição correta. Isso aqui é densidade de dipolos, né? No curso de teoria eletromagnética a gente vê isso, certo? Então, como é que se diz? Esse aqui é o número de polos por unidade de volume, né? Vezes o número de polo, certo? Então você tem densidade de polos, que é exatamente isso aqui, né? Uma distribuição uniforme aí, em que a densidade de polos é N, certo? E aí que a gente tem que ver a questão da como é que reage um dipolo, né, sob a aplicação do campo. Então, se você aplica um campo na distribuição de cargas, esse campo separa o centro de cargas e induz um momento de dipolo P. Ele está falando de materiais lineares, né, em que você tem dipolos induzidos. Então, isso aqui é relacionado ao campo real que é aplicado no dipolo, certo? Você precisa saber que é o campo verdadeiro, né? Isso aqui é epsilon 0, por definição, certo? Um parâmetro que a gente vai chamar de eta, campo real atuando no átomo, certo? No dipolo, né?